Quem ouviu, diga amém. Graças a Deus, temos 2 pedidos de oração. Oração pela Samanta, que está passando mal, e o irmão Dorival pede oração para o Mateus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e querido Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que a tua boa mão esteja sobre essas pessoas aqui, Senhor, a Samanta e o Mateus, que eles possam ser restaurados, Senhor, que eles possam ser fortalecidos pelo teu poder, no nome santo de Jesus. Pastor Gessivaldo. Obrigado, presbítero. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passaram bem de domingo? Estão todos bem? Estão felizes? Se não estiver bem, é só falar. Nós vamos orar para que você fique bem, em nome de Jesus. Nós louvamos já aqui, fomos tão edificados nesta noite, mas eu gostaria de cantar o hino. Eu não ia cantar não, mas resolvi. Não é que resolvi, eu senti no meu coração de cantar. Às vezes, eu sou corajoso, eu costumo dizer sempre que eu sou corajoso, mas eu gosto de cantar, mesmo corajoso, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar, mas é mais por coragem, né? E é um hino que vocês já sabem de cor salteado, mas louvado seja Deus. Ô, minha irmã, a senhora vai receber. Obrigado, Deus abençoe a senhora. Porção dobrada de galardão, abençoando o seu pastor. Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, Jesus, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos
iremos andar. Esse grilo, aqui esse grilo deve ser essa luzinha aqui, ou aquele trem ali atrás, está desligado. Ah, mas já descobriu, ele parou. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, por favor. Não é tempo de grilo, grilo não é agora, não. Oh, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículos de 1 a 13. Como vencer as tentações? Como vencer as tentações? 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam na pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou de maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, é muito bom nós estamos envolvidos em cura divina, libertação, revelação, sonhos proféticos. Tudo isso é válido, tudo isso é de Deus. Mas a igreja não pode aperceber, e eu não posso tirar proveito de vocês, deixando de falar, talvez, coisas que parecem até de uma igreja tradicional. Porque as pessoas pensam que igreja pentecostal e carismática é só aquelas pessoas que pulam no púlpito, que batem a mão no púlpito, né? E quebra um pedaço dele, e sai correndo para lá, sai correndo para cá. E não, a igreja pentecostal não é só aquela que alimenta a igreja com revelação e cura divina. Isso é bom, isso é de Deus, tem que fazer isso. Mas a ênfase, essas coisas, elas edificam a fé, sim. Sinais e prodígios, sim, alimenta. Mas não são coisas que vão levar a gente para o céu. Porque mesmo que uma pessoa não seja, Jesus pode curar? Pode. Mas se não for curado, uma pessoa, ela não vai doente para o céu. Ela vai para o céu, ela vai com saúde. Aleluia. É melhor entrar no céu sem uma perna do que com as duas pernas no inferno. É melhor entrar no céu com um olho e eu estou sem um, eu entrar no céu lá com um olho só, do que os dois no inferno. Então, é bom cura divina, é bom libertação, louvado seja Deus que é bom.
Mas o que é importante nos dias de hoje? Eu vou te dizer uma coisa. O alimento da palavra de Deus. Nunca foi mais necessário nos dias de hoje, a Bíblia com mais clareza do que nos dias de hoje. Porque é o conhecimento da Bíblia que vai dar força para a gente resistir os dias maus que estão diante de nós daqui para frente. Eu repito, que estão diante de nós daqui para frente. Não tem, irmãos, como impedir isso. Nós estamos contra relógio. Já estamos descendo a ladeira sem freio. E vai aumentando a velocidade. Não pode parar mais. É a volta de Jesus para buscar a igreja. O iníquo tem que se manifestar. O anticristo tem que manifestar. E ele não vai manifestar em paz com as coisas bem. É preciso haver desordem. É preciso haver desafio, oposição contra Deus. E agora, diante de desafios, daqui para frente, é que os verdadeiros cristãos irão se manifestar. Quem é quem? Pelo posicionamento. Não é pelo oba-oba. Então é claro que na minha posição, eu gostaria de falar o que você gosta de ouvir. Eu gostaria de falar aquilo que não produz coceira nos ouvidos. Mas eu preciso falar o que você precisa ouvir em nome de Deus. Tá certo? E para mim também, em nome de Jesus. Então eu quero falar como vencer as tentações. Vencer as tentações. Isto quer dizer que se você vencer as tentações, você não peca. Pastor, mas é impossível uma pessoa não pecar. Olha, Jesus não pecou. Ah, mas Jesus era filho de Deus. Olha, presta atenção, Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós temos como homem. Jesus tinha a mesma natureza que nós temos como, humanamente falando, embora ele fosse 100% homem, 100% Deus. É assim que acreditamos. Mas ele tinha fome, ele cansava, ele andava, ele tinha a revelação do Espírito Santo, como nós temos. Então Jesus, ele passou por mesmo que nós passamos. Está certo? Ele passou por tudo isso. A Bíblia diz que ele não pecou, ele não fez o mal e não deixou de fazer o bem. Então, preste atenção uma coisa. Antes da gente pecar, nós somos primeiro tentados. Se você vencer a tentação, você venceu o pecado. Se você pecar, é porque você descuidou e ignorou, de alguma forma, a tentação. Você subestimou a tentação. Porque ninguém peca sem antes ser tentado. Então você é tentado, alimenta a tentação, gera o pecado. Você alimentou o pecado, praticou o pecado, então o pecado gera morte. Gerou morte. Se você partir para a eternidade nesse estado de pecado, então você vai estar na eternidade longe de Deus. É uma sequência. Então você vê como que é importante tratarmos bem o primeiro degrau, que é a tentação. Se você tratar seriamente a tentação, você vai evitar muita coisa ruim para a sua vida e para a sua família e para aqueles que você ama. O que significa a tentação? Qual é o significado da tentação? A tentação, meus irmãos, é a expressão de tudo aquilo que procura atrair o homem a pecar contra Deus. O homem, através da tentação, é atraído por ela para pecar contra Deus. Se diretamente, olha, o diabo, veja bem, o diabo chega para mim e para você, que nós somos cristãos, e fala assim: eu quero que você entre no banco e rouba o banco. Você não vai roubar, porque você é crente. Se o diabo chegar e disser assim, ó, eu quero que você mata uma pessoa, você não vai matar porque você é crente. Então o diabo, ele sabe que não vai usar as sugestões, as insinuações na nossa vida, porque nós já sabemos biblicamente o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar as armas naturais, ele vai usar aquilo que nós não imaginamos que vai nos prejudicar.
Por exemplo, ele vai procurar usar as armas que nós normalmente não desconfiaríamos. Quando a Bíblia diz para a gente não pecar, a Bíblia diz também para não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo. Ou embaraçar com as coisas deste mundo é a mesma coisa que pecar, de uma forma diferente. Embaraçar é estar preso pelas coisas, mesmo aquelas coisas que são normais, mesmo aquelas coisas que não fazem mal, mesmo aquelas coisas que não têm importância se eu praticá-las. Não tem problema, só que eu vou me embaraçar por elas. Por quê? Eu vou perder tempo, eu vou gastar tempo com ela. Aqui que entra o perigo. Quando eu gasto tempo com uma coisa que seja normal, eu estou deixando de atribuir parte desse tempo para Deus, em Bíblia, em oração, em louvor e adoração. E automaticamente, fazendo coisas certas, coisas normais, coisas boas, eu estou me distanciando de Deus. E aqui que mora o perigo. Se eu pecar, eu me distancio de Deus de uma vez. Fez separação entre eu e Deus o pecado. Mas se eu não pecar, mas eu perco tempo com coisas boas, eu gasto 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem gente que gasta 5, 6 horas com muita coisa ali parada durante o dia. E aí eu pergunto, está envolvido? Está fazendo coisa boa? Tá. Mas aí eu pergunto, nessas 5, 6 horas, 7 horas que a pessoa ficou envolvida, o que ele fez em relação a Deus? Nada. Alimentou a sua alma? Não. Então, um dia sim, outro dia sim, outro dia sim, você enfraquece. Ó, você quer ver um negócio? Se você vier na igreja toda terça, quinta e domingo, e Santa Ceia, não falha um dia, você vai ver que sua vida espiritual é outra. Agora, pronto, eu não estou usando isso para falar, estou citando um exemplo. Se você vier toda terça, quinta e domingo, e sábado, Santa Ceia, sua vida espiritual vai ser diferente. Agora, o dia que se você vier terça, depois domingo, e se você vier no outro domingo, ficar uma semana sem vir, terça e quinta, você vai sentir diferença. Você fez alguma coisa errada? Não. Simplesmente você não esteve no lugar certo, não ouviu a palavra, não participou do louvor, então você vai sentir falta de ter vindo na igreja. Aqueles dias que você não veio, vai fazer falta. É isso que eu quero dizer para você. Então, o perigo muitas vezes mora quando nós gastamos tempo demasiado com aquilo que é normal, mas que tira o nosso contato direto de Deus. E eu preciso de Deus, eu não posso vacilar, eu tenho que ter, irmãos, um equilíbrio, eu tenho que ter um posicionamento. Eu não posso abrir mão de buscar a Deus. Eu posso, mas não devo. Eu vou ter prejuízo se eu fizer isso. Então não pode ser uma coisa obrigada, é uma necessidade. Assim como eu tenho necessidade de dormir, tem muita gente aí que não gosta de dormir. Preste atenção, nada substitui o sono, nada. Mas enquanto você é novo, você não sente. Tudo bem, você vai dormir 1, 2 da manhã, maravilha. Acorda 6:30 da manhã para trabalhar, tranquilo. Mas pode estar certo, a fatura vem. A fatura vem daí 10 anos e vem com juro e correção monetária. Vem. Se você puder dormir, durma. Oh, glória. Só se você não puder. Então, tentação é tudo aquilo que procura atrair o homem a pecar contra Deus. O que é pecar? Errar o alvo. Por que eu errei o alvo? Porque eu deixei de viver o Evangelho. Eu deixei de fazer as coisas certas que o Evangelho me direciona e me orienta. Eu errei o alvo. Eu estou fazendo outras coisas que não são aquelas que deveria. Deus é Deus.
pecar me afasta de Deus. Então o diabo é a fonte de todas as tentações. Não é Deus que é tentador. Quando a Bíblia usa a expressão que Deus tentou, é no sentido de provar. Não é de tentação maligna para fazer o homem errar. Deus não pode fazer isso, Deus não faz isso. Então temos que entender a expressão bíblica, quando diz que Deus tentou, é no sentido de provou a pessoa, a fé da pessoa nele. Então o diabo é a fonte de todas as tentações maléficas para afastar o homem de Deus. Veja Mateus 4:10, por favor. Eu vou pedir, pode ler. Então Jesus mandou Satanás sair, porque só o Deus dele ele deveria servir e adorar. O diabo é a fonte de todas as tentações. Ele foi ali para tentar Jesus. Ele foi ali para tentar Jesus. E olhe que Satanás, ele não é bobo, não subestime Satanás. Ele está derrotado, mas não subestime, ele é poderoso. Nós não precisamos ter medo dele. Mas preste atenção, não é de qualquer maneira. O próprio Miguel diz, Satanás, o Senhor te repreenda. É claro que se o demônio manifestar, a gente não vai sair correndo não, em nome de Jesus está amarrado, pronto e acabou. E você vai sair desse camarada, pronto e acabou. Mas nós temos que entender que o príncipe da Pérsia interpôs-se, impediu que os anjos de Deus passassem com a resposta para Daniel. Mas não era de Deus, não é porque era de Deus que ele teria poder sobre Satanás. Não esqueça que Satanás já foi um querubim de Deus. Ele era Lucifer. Um anjo de luz. Hoje não é mais anjo de luz, mas foi um anjo de luz, significado Lucifer. Ele foi um ser celestial criado por Deus. Ele tinha domínio das coisas. E o que Deus dá, ele não tira. Satanás, o poder que ele teve, antes de ir para o inferno consumado, ele teve quando era querubim. Então Satanás, ele não é todo poderoso, só Deus é todo poderoso. Mas ele é poderoso. E o poder dele é maior do que o nosso, se não tivermos Jesus. O que faz a diferença do homem contra Satanás é quando ele tem Jesus, porque ele cresce e fica o tamanho de Jesus e passa a ter autoridade para usar o nome de Jesus contra ele, contra o diabo e contra as suas ações maléficas. Essa é a diferença nossa. Sem Jesus, nós vamos sucumbir. Sem Jesus, Satanás nos esmaga. Porque ele, veja bem, onde é que ele está? Eu não vejo. Mas ele está atrás, na frente, em cima. Jesus é bom, irmãos, porque se ele abrisse os nossos olhos e a gente tivesse visão do mundo espiritual, você entrava debaixo de uma cama e não saía de lá mais nunca. Porque é demônio voando para tudo quanto é canto. O mundo está entranhado de demônio. É uma coisa horrível. Então ele está atacando nas costas. Eu não estou vendo. Ele me vê, mas eu não o vejo. Por isso eu não posso me descuidar de buscar e de andar com meu Jesus, que me livra das armadilhas, me livra do mal, que me guarda, que me sustenta. Não é por medo, é porque é um privilégio que passamos a ter. Não viva sozinho neste mundo tenebroso. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Mas sozinhos não. Então, os anjos de Deus trouxeram a resposta para Daniel, nas margens do grande rio. E o príncipe da Pérsia veio e falou, aqui vocês não passam. Porque ele não queria que Daniel fosse abençoado.
Aí o que fez? Olha a nossa postura. E os anjos ficaram lá. 21 dias, não passava. Era demônio. E não deixou os anjos, porque existe hierarquia. O príncipe da Pérsia tinha, no escalão, apesar de ser do inferno, de trem ruim, mas tinha uma autoridade, um poder maior do que o do anjo. Aqui vocês não passam. Eu conheço vocês não passam aqui não. Daniel ficou lá, por que Deus não me responde? Por que Deus está demorando? Eu estou precisando demais de uma resposta. Eu preciso fazer um negócio. Eu preciso fazer uma viagem. E Deus não me fala. Eu vou pegar e vou fazer assim mesmo. Não vai dar nada errado. Não faça isso, não precipite. Você sabe o que Daniel fez? 21 dias. Jejuou e orou. 21 dias. Agora esse negócio aí, olha, eu sinceramente, eu não quero criticar criticando. Esses negócios desses camaradas ficar copiando esses trem da Bíblia, olha, gente, tem que ser uma revelação de... vamos fazer o jejum de Daniel. De Daniel. Não é, primeiro que o jejum não é de Daniel, foi Deus que colocou no coração de Daniel. Daniel é Daniel, você é você. A época de Daniel foi uma. A necessidade dele fazer aquele jejum foi uma. A sua é outra. As bênçãos que Deus tem para nós aqui no bairro Jardim Planalto não são as mesmas lá da Cidade Alta. Porque o povo da Cidade Alta, apesar de ser gente igual a gente e gente igual a eles, mas a cultura deles é outra, a necessidade deles é outra. No mesmo bairro, na mesma cidade, Deus tem coisas para o Colibri que não tem para aqui. Deus tem coisas para Cosmópolis que não tem para Paulínia. Não adianta eu copiar uma coisa que um pastor fez em São Paulo, que deu certo, eu copiar que vai dar certo aqui. Não, senhor, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus para aquilo que Deus quer para o meu povo, para a minha igreja. Ele conhece as minhas ovelhas. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Mas deu certo lá. Deu certo lá porque ele buscou lá, jejuou lá, e Deus falou com ele o que ele queria para o povo dele lá, ele fez e deu certo. E Deus mostrou, tinha que dar certo. Mas Deus me falou que é isso que ele quer para o meu povo? Mesmo que fosse, Deus não vai fazer, sabe por quê? Porque eu fui preguiçoso, porque eu não orei, eu não busquei, simplesmente eu plagiei. Eu peguei o negócio do outro lá que orou, jejuou, e colei aqui, e não busquei Deus como ele buscou lá. Então a questão não é ficar fazendo isso para impressionar as pessoas. Nós não precisamos impressionar ninguém. Todos nós precisamos impressionar Deus. Aí sim. Mas pastor não tem que pressionar ninguém. Nem ninguém tem que pressionar pastor. Nós temos que impressionar o Senhor nosso Deus. Ele merece a glória. Ele merece a honra. Ele merece o louvor. Ele é santíssimo. Ele é maravilhoso. Ele deve ser glorificado. Nós não. E o anjo está lá. Aqui vocês não passam. Era o príncipe da Pérsia falando. Daniel pegou e ficou jejuando. 21 dias depois. Por que 20? Não sei. Por que não foi 20? Redondinho. Porque Deus queria 21, qual é o problema? É 21. Não foi nem 20, nem 22, foi 21. Depois de 21 dias de oração e jejum, Deus enviou Miguel. Agora Miguel era compatível com a autoridade do príncipe da Pérsia. Agora era igualdade. Deus mandou Miguel. Rapaz, quando eu penso num negócio desse, me dá uma... Sabe aquela alegria? Não é de vingança, mas Satanás... Tão cascudo nele. E o anjo de Deus,
aquela sensação de vitória, estamos do lado certo, nosso Deus é Deus, oh glória. Aí Satanás, o príncipe da Pérsia, já enfrentou um com a mesma autoridade, e então não prevaleceu mais. Miguel derrotou o príncipe da Pérsia e os anjos passaram com a resposta para Daniel. Será que Deus não viu do primeiro dia? Viu. Por que ele não fez logo no primeiro dia? Porque existe um processo. Deus trabalha com a gente. Às vezes as pessoas tentam abortar o trabalho que Deus tem para fazer na vida da gente. Uma criança precisa de 9 meses de gestação. Se ele nascer com 32 semanas, dá para nascer? Dá. Mas ele nasce 1 quilo e qualquer coisinha que cabe na palminha da mão, entendeu? Mas vai para a incubadora, sob cuidados, vai vingar. Depois fica aquele bitelão de 100 quilos aqui fora. Mas ele ficou com 1 quilinho e qualquer coisinha na palma da mão. Então, a incubadora serviu para guardar o menino. A incubadora. Mas a gestação normal são 9 meses. Às vezes, há aborto. Mães que abortam. Não deixa o processo normal, a criança não morre, foi gerada, mas não nasceu. Às vezes, espiritualmente, nós abortamos o processo de Deus, o trabalhar de Deus a nosso favor. Aquela criança que foi abortada, quem sabe seria o presidente do Brasil um dia? Nunca vamos saber porque houve o aborto. Certo? Uma criança que nasce pode ser o presidente do Brasil um dia. Meu irmão, se você não deixar Deus trabalhar em você, completar o processo, você vai ser um crente problemático, doente. E vai fazer mal a você, e você vai fazer mal a todo mundo que estiver à sua volta, porque você não deixou completar o trabalhar de Deus na sua vida. Você já achou que estava bem, que acelerou, não teve paciência para galgar os degraus completos, você queimou etapas na sua vida, queimou etapas no trabalhar de Deus, e você não se tornou um obreiro, um crente, um membro, um trabalhador, um pai, uma mãe, um líder completo, porque o processo foi queimado. Nós precisamos cumprir as etapas. Uma criança, quando chega adolescente, ele quer provar, ele logo quer ser adulto. Mas nós temos que ter paciência. As pessoas chamam adolescentes de aborrecentes. Não é não. O adolescente, ele quer dizer a que veio, eu estou aqui, olhe para mim. Ele quer provar alguma coisa. E às vezes os adultos não têm paciência. Então nós temos que ter paciência em ajudar o adolescente a não ser deformado. Ok. Aí o anjo disse para Daniel assim: Daniel, homem muito amado. É só você ler o capítulo 12, Daniel. Daniel, homem muito amado. A partir do primeiro momento que você colocou em seu coração orar e buscar a Deus, Ele te ouviu. E nos enviou para te trazer a mensagem. Você é um homem muito amado. Deus te ouviu. Deus é contigo. E por que Deus esperou 21 dias se Ele ouviu no primeiro? Porque Ele queria que Daniel, não era por ele, porque ele vê tudo. Ele queria que Daniel soubesse que
o processo deveria ser completo. Irmão, não aborte o trabalhar de Deus na sua vida. Não aborte através de fazer coisa errada, de ceder à tentação, de ceder ao pecado. Viva uma vida de santidade. Você nunca vai se arrepender de viver uma vida santa, mas você vai se arrepender se cortar o processo de Deus na sua vida. Então, o diabo é a fonte de todas as tentações. Em Mateus 4, nós lemos aqui o versículo 10, mas de 1 a 11, Satanás então procurou colocar uma dúvida em Jesus. Jesus, se tu és, várias vezes ele usou a expressão se tu és, se. Satanás veio do céu, ele conheceu Jesus lá, velho. Ele sabia que Jesus, quem era Jesus. E Jesus também sabia quem ele era, ele mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, irmão. Nós não podemos deixar que Satanás coloque dúvida em nós. Eu sou filho do Deus vivo. E não adianta Satanás chegar para mim e falar assim, será que você é mesmo? E se você é, então por que Deus está deixando você passar por essa luta? Seja convicto, não importa se eu estou passando por luta grande ou pequena, se eu estou passando por desemprego ou trabalhando, mas eu sei em quem tenho crido, o meu Deus vive. E você não vai tirar essa convicção de mim, Satanás. Ele precisa ouvir isso. Ah, é verdade, será que eu não sou mesmo? Aí pronto, aí você está roubado, aí você está morto. Satanás não respeita a gente porque temos 1,85 m, porque temos um nariz pequeno ou grande, entendeu? Palmo de 22 centímetros, ou de 21, ou de 23. Não, ele respeita a gente quando ele vê, quando ele cheira, quando ele sente Jesus na nossa vida. Quem ele respeita é Jesus em nós. Aí ele te respeita. Ele não vai me respeitar pela roupa que eu uso. Ele vai me respeitar pela graça, pela unção, pelo cheiro de Cristo que eu tenho que transmitir. Não é cheiro de pecado, não é cheiro de morte, é cheiro suave, é cheiro de vida, é cheiro de alegria, é cheiro de unção. É isto que ele respeita. Se tu és, Jesus mandou ele embora. Vai embora daqui, rapaz. Já chega. Manda Satanás embora. Não deixa ele ficar conversando com você, não. Por isso Satanás é chamado de tentador. Veja 1 Tessalonicenses 3,5, por favor. 1 Tessalonicenses, ou Tessalonicenses primeiro. Três, 5. Vamos ouvir? Que o tentador os provasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Nós estamos sendo trabalhados. Satanás está querendo confundir e destruir esse trabalho, irmãos. Está confundindo as pessoas. Está desanimando as pessoas. Tem pessoas... outro dia eu estava dizendo o seguinte. Tem gente que... Nós não podemos transformar Satanás num grande pregador. Porque tem gente ouvindo mais os apelos de Satanás, convidando as pessoas a pecar, convidando as pessoas a ir para o mundo, convidando as pessoas a sair da igreja, do que o convite de Jesus para as pessoas virem. Vinde a mim todos que estão descansados. São poucas as pessoas que estão atendendo os convites de Jesus. Tem gente que está dentro da igreja que está saindo.
Se não for por isso, é por aquilo. Irmão, saiba de uma coisa. Você tem que ter convicção. Veja bem, ó. Se eu chegar na igreja e uma pessoa, e ali, ó, as duas irmãs estão sentadinhas lá, duas cadeirinhas, isso é novo, essas duas cadeirinhas aí é nova, hein? Vocês ficavam em pé, mas agora estão sentadinhas aí, né? Tá certo, né? Então as duas estão ali sentadinhas, aí chega a irmã e me dá um abraço. Um sorridente, seja bem-vinda, aleluia, que bom você que está aqui, aquela coisa. E eu falei, meu pai, olha como é que eu fui bem recebido, é aqui que eu vou ficar. Aí eu venho no outro culto, a irmã, que bom você aqui, que é bom estar com você. Me deu aquele sorriso de novo. Aí eu chego no outro culto, ela está com um probleminha, coitadinha. Ela veio, está ali na porta, não está sorridente, já não me deu aquele abraço. O que essa irmã tem? Já não me recebeu, aí eu já começo a colocar coisa na cabeça. Não, tem alguma coisa. Vou ficar aqui não. Estão contra mim, não, isso aqui não é o que eu pensava não, eu vou embora. Por quê? Porque a minha vida espiritual nessa igreja estava condicionado à recepção da pessoa, não em Jesus. Por isso que o exemplo das pessoas, o testemunho da pessoa, me traz a Cristo. Mas agora que eu vim para Cristo, eu tenho que ter a minha própria experiência com Deus, para que eu fique firme. Eu não vou me firmar na igreja em Cristo pelo testemunho dos outros. O testemunho dos outros vai servir para me encorajar a servir Cristo como Ele está servindo. Mas o que vai me fazer ficar firme é a minha experiência com Deus. Não é o que Deus fez com ele. O que Deus fez com ele me trouxe. Mas o que Deus vai fazer comigo é o que vai me firmar. Então tem muitas pessoas dentro da igreja sem ter uma experiência com Deus. Estão na igreja pela experiência que os outros tiveram para trazê-los. Então eles alimentaram isso e não tem firmeza. No primeiro problema, na primeira dificuldade, essa pessoa vai embora. Não é porque ela seja ruim, é porque ela não se fortaleceu na palavra, na doutrina, na convicção. Não tem base, não tem firmeza para lutar contra a adversidade. A adversidade vai lutar contra você e você vai dar uma resposta a ela. Tu vens a mim com pau, com espada, com lança, Golias, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode repetir 1 Tessalonicenses 3,5? Muito bem. Então Deus não pode, portanto, dar origem à tentação alguma, pois Ele é santo. É impossível que Ele incentive alguém a pecar. Confira aí Tiago 1,13, por favor. Certo? Vocês ouviram, então confira. Primeiro é Tiago 1,13. O David leu, porque ele é rápido no gatilho, é igual o Kelso. Graças a Deus. Continue assim, viu, David? Que essas ligeirezas faz falta quando a gente tem pouco tempo. Mas é importante esse pessoal acompanhar aqui, senão... Vamos ler de novo? Então Deus não vai tentar ninguém, incentivar ninguém para pecar. Isso é o diabo. Agora, preste atenção uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Está faltando nas igrejas de hoje o que sempre existiu e as pessoas não abriram mão. É o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Discernimento.
As pessoas se preocupam muito com cura divina, libertação, mas desprezam o dom de discernimento. Que dom é esse? É a capacidade que Deus dá à pessoa de saber o espírito que é de Deus e o espírito que é do inferno. Por falta de discernimento, Satanás muitas vezes age, a Bíblia diz que ele vem em forma de anjo de luz, para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Para enganar, se possível, os escolhidos. Se possível. Aquela pessoa que se deixa enganar. Aquela pessoa que não tem conhecimento dele, da ação dele. E ele entra no arraial como se fosse de Deus. E as pessoas recebem as coisas do diabo, do inferno, vindas de Deus. Não tem discernimento, que Deus não está naquilo, mas é o diabo. E às vezes a pessoa falta discernimento. Deus está agindo na vida dela e ela repreende as coisas de Deus como se fosse do diabo. Isso é um erro. Então é importante o dom de discernimento? Para a gente não dar as coisas de Deus ao diabo e para não dar as coisas do diabo às coisas de Deus. Mas como é que eu faço isso, pastor? Buscando a Deus, orando, jejuando, lendo Bíblia, buscando o Senhor, uma vida de oração, uma vida de santidade. O Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. O Espírito Santo de Deus. Ele não é um privilégio só de alguns, só de uns poucos, de todo aquele que vem em nome do Senhor, de todo aquele que serve a Deus. O Espírito Santo, busque isso, deseje isso. Deus, eu quero aquilo que o pastor falou, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero os dons espirituais, eu preciso de discernimento, eu não quero ser enganado pelo diabo. E se você não tiver o dom de discernimento, você tem que voltar-se para a Bíblia. Você busca o discernimento pela Bíblia, se você não tiver o dom espiritual. Por quê? Leia a Bíblia e tudo que você ouvir que não tem base bíblica, não aceite. Compare as coisas que você ouve com a Bíblia. Por exemplo, vocês não são obrigados a aceitar o que eu estou falando aqui. Mas se eu estou falando aqui, tem base bíblica, então você também não tem o direito de recusar. Porque tem base bíblica. O que você recusaria se eu falasse coisas aqui que não tem base bíblica? Mas eu tinha que ser honesto. Quando eu falar uma coisa aqui que eu não estou falando com base bíblica, que eu não estou falando em nome de Deus, eu tenho que ter honestidade e dizer, olha aqui, ó, isso aqui é pessoal, essa opinião é pessoal, para diferenciar o que é meu e o que eu estou falando em nome de Deus. E não falar em meu nome como se fosse Deus falando tudo. Eu tenho que ser honesto, porque a minha opinião as pessoas podem aceitar ou não, mas a de Deus não. A de Deus não é opção. A minha sim. Ok? Até agora eu só estou falando de Deus, viu? Não tenho opinião pessoal nenhuma até agora. Então a tentação não é o mesmo que pecado. Não é o mesmo que pecado. Você quer ver uma coisa que tenta muito a gente? São os olhos. Gente, cuidado com os olhos. Cuidado com o que você vê. Não deixe a morte entrar em você, na sua casa, através dos olhos. A maneira como os homens olham para as mulheres. A maneira como as mulheres olham para os homens. Aquilo que os homens veem no computador. Aquilo que as pessoas escondem do seu cônjuge. Eu não esqueço um dia que eu estava...
uma pessoa estava doida para ser membro dessa igreja, mas ele teve um azar doido. Porque ele passou de bicicleta aqui nessa rua 1º de janeiro. E 2 moças passaram. E eu estava aqui embaixo, ele não me viu. E eu estava olhando lá para cima. Ô, irmão fulano. E as 2 moças passaram e ele veio empurrando a bicicleta. Pois não é que ele parou, segurou a bicicleta. Depois que as moças passaram, ele, ó. E eu de olho nele, eu falei, você me paga. Não é vingança, não. A mulher dele era membro da igreja e ele estava querendo vir. Aí fez uma reunião, o pastor fez, na frente da mulher. Não. Rapaz, eu te vi. Eu só não falei o que era porque a mulher estava presente. Mas eu falei, ó, você quer que eu fale? Você não me cutuca, não. Cutucar a onça com vara curta, você está doido? Rapaz, você não me cutuca, não, que eu falo. Não se tornou membro da igreja. Porque ele não reconheceu. De vez em quando ele aparece aqui. Porque ele gosta da igreja. E eu gostaria de ajudá-lo. Mas isso é outra coisa. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, do que você. Ninguém aqui é melhor. Todo mundo, presta atenção, todo mundo vai ter a sua vez. Eu e você. Ninguém aqui está dizendo. Ninguém aqui é melhor. Eu não estou aqui me vangloriando, não. Que Deus me ajude. E Deus ajude você também. Porque vai chegar a hora de todo. Se não já chegou, vai chegar. Deus vai provar você. Você vai provar para Deus. Você vai ser tentado. E essa é a prova. Mas a nota que você vai ter é como você vai reagir diante do seu teste de tentação. E ninguém, e nessa prova, você não vai poder colar. Não adianta olhar para a esquerda nem para a direita. Não tem cola. Ou você faz ou não faz. Ou passa ou é reprovado. A prova é sua. Não tem outra prova igual para você copiar. Olhar assim por cima do ombro do aluno lá. O que você... Xzinho marcou. Não, essa prova aqui, se você marcar o que o outro marcou, você está errado. É prova individual. Então, se Jesus foi tentado e em nada pecou, eu sou mais do que Jesus? Não. Você é mais do que Jesus? Não. Então vamos ser tentados também. Só que Jesus passou no teste dele. E eu e você, passamos? Quando Jesus voltar, nós vamos para o céu? Veja, por favor, confira Hebreus 4,15. Ele foi tentado em tudo segundo... Veja, ele foi semelhante a gente, nós somos semelhantes a ele. Só que ele não pecou. O que é o pecado para você? Valmirando. Por essa você não esperava, mas não faz mal. Pode responder com suas próprias palavras. Não agrada a Deus? Uma coisa que não agrada a Deus, ou eu fazer uma coisa que não agrada a Deus? A eu fazer.
É só isso que é pecado? O que mais? Não, deixa o outro te ajudar. Muito bem. Obrigado, Valmirano. Você foi valente. Suou um bocado, tremeu na base, mas passou no teste. Por favor, confira Tiago 4,17. Eu ouvi isso? Eu ouvi isso, Kelso? Ouvi. Quer dizer que pecar, Kelso, não é só aquela pessoa que faz o mal. Quer dizer que deixar de fazer o bem também peca. Preste atenção, por isso que a gente tem que ter domínio bíblico. Porque a tendência da maioria das pessoas é que pensa, mas eu não fiz nada errado, eu não fiz nada de mal. Sim, mas isso é incompleto. Você deixou de fazer o que é certo. Você deixou de fazer o que é bom. Não adianta eu deixar só de fazer o erro, o mal, se eu não fizer o bem. Então é uma obra parcial, não é completa. O que é... Veja, eu não me santifico só me separando do mal, se eu ficar parado e não me dedicar ao bem. É uma santidade, é uma santificação, é uma santidade parcial. Então, santificação é separação de e dedicado a. Eu me separo do mal, do inferno, e me dedico a Deus, ao louvor, à sua palavra, ao seu reino, à sua obra. Então, eu não peco só deixando de fazer o mal. Eu peco sabendo que eu devo fazer o bem e nego fazê-lo. Então, estou pecando como se tivesse feito o mal. Tem muita gente da igreja pecando, porque está deixando de fazer o bem. Está fechando os olhos, fazendo de conta que não é com ele, que não é com ela. Quanta coisa boa que você está fingindo que não é contigo. Está fugindo, não faz. A fatura vem. Aí eu quero reivindicar de Deus as coisas. Não vou ter força. Entenderam? Vocês estão entendendo? Então Satanás, ele tenta a pessoa. Ele procura afastar a pessoa de Deus. Mas se eu permitir, ele vai conseguir. Mas eu tenho que ter uma posição firme contra isso. Então, Hebreus 4,15, repita. Mas, David, leia assim, não para baixo. Bota a Bíblia diante para você e leia assim por alto. Ele foi tentado, ele passou por tudo que nós passamos, a nossa semelhança, mas sem pecar. Quer dizer, irmão, se eu estou sendo fraco, não continue fraco. Peça ajuda a Jesus. Jesus, segura na minha mão agora, porque eu estou escorregando. Eu estou por um trilho. Se o Senhor não me segurar, eu morro agora. Tem gente que não clama. Você não lembra de Pedro? Pedro pode ter sido tudo, mas ele foi esperto. Ele estava andando por cima da água e está morrendo afogado, está afundando. Mas antes de afundar, ele disse, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus estendeu a mão e segurou. Então, se você pode estar afundando, mas se o pescoço ainda está por lá de fora da água, tem tempo ainda de jogar a mão em você. Mas você tem que clamar, você tem que orar, você tem que pedir ajuda.
Mas não é aquela ajuda de desencargo de consciência. Você orou hoje, meu irmão? Tem gente que ora só para responder aos outros se orou, para desencargo de consciência. Não, você vai orar porque você precisa deste alimento. Sua alma precisa, porque você precisa do contato. Você precisa sentir o cheiro do teu Senhor. Você precisa ouvir a voz do teu Senhor. Você precisa da graça do teu Senhor. E o teu Senhor precisa sentir o teu cheiro, a tua voz, o teu carinho, o teu choro. Quantas orações, quanto pedido de socorro estamos dando? Você acha que é brincadeira? Não é. Veja lá Apocalipse, abre lá, 4, capítulo 8. Apocalipse 8. Veja os versículos 3 em diante. Obrigado. Olha, veja, as orações dos santos foram colocadas aonde? Aonde? Na taça. Na taça. E o anjo pegou. Aí, se você não ora, sua oração está sendo colocada na taça? Não, você não está orando. Está a oração do outro, está do outro, mas e a sua? Está na Bíblia ou não está? Aí o anjo vai pegar o incenso, vai colocar lá e vai tacar fogo naquele negócio. E vai a fumaça passar diante de Deus. E Deus vai ver a oração do Abner, vai ver a oração da Rosângela, vai ver a oração do Messias, vai ver, e não vê a minha? Ah, mas é que as pessoas oravam por mim. Constrói a sua vida em crente de 6 horas, que vocês vão ver. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. É crente de 6 horas. 6 horas, 6 horas. Não, para de 6 horas. Ora também. Só deixa gente orando por você e você não ora por você nem pelos outros? Irmão, você ora por mim? Irmão, você ora por mim? Chegou a hora de você orar e orar pelos outros. Deus quer conhecer a sua oração. A tentação, ela pode ser vencida. Em nome de Jesus, volte para a Bíblia. Concluindo, eu quero dizer o seguinte. Irmãos, todo mundo, a maioria das pessoas estão protestando contra a novela Babilônia da Globo. Eu não vi, mas ouvi que no primeiro capítulo dessa novela já houve traição e já houve beijo de mulher com mulher. E isso eu vi na internet. Mas a eficácia de Satanás é tão grande que, preste atenção uma coisa, para ter credibilidade, eles não escolheram 2 atrizes novinhas para se beijarem. Eles escolheram 2 atrizes renomadas, que teria credibilidade, e não foram jovens, foram mulheres da maior idade, para dizer que isso não tem problema se é adolescente ou se é da melhor idade, que o preconceito não pode existir, homofobia, que vale tudo. Preste atenção.
Vamos aprender com os erros do passado. Deus já condenou isso, e isso está condenado. Eu não acredito, preste atenção, que crente que diz que está na igreja, não, está na igreja isso não diz nada. Na igreja todo mundo, até o diabo entra. Isso não tem problema. Agora, gente que está dentro da igreja, sem convicção, crente que está aplaudindo a novela da Rede Globo. Gente, nós deveríamos boicotar a Rede Globo. A Rede Globo tem sido um instrumento do inferno, está gozando, ridicularizando, desafiando Deus. Eu não estou com... Irmãos, presta atenção. A Rede Globo é a melhor qualidade de televisão que o Brasil tem. E do mundo, talvez uma das maiores. Perdendo só para os americanos, talvez. Em qualidade. A Rede Globo é boa. Eles são bons naquilo que eles fazem. Não vamos também mentir, não. Não vamos aqui agora tapar sol com peneira. Boas produções, ricas, criativos. Eles atraem, eles prendem, eles sabem como fazer o negócio. Pronto. Mas não é porque eles sabem e aprenderam, mas nós temos Jesus. Gente, não dê ibope para a Rede Globo. Se você assistir as coisas da Rede Globo, ela vai poder cobrar caro de uma propaganda e vai ter bala na agulha para fazer as coisas que elas fazem. Veja, os crentes não deveriam ver essas coisas. Eu não estou proibindo ou nada, não. Eu não estou dizendo que você não vê televisão. Isso aí é ridicularizar. Não é culpa, não é da televisão, não é do computador, a culpa é da pessoa. Entendeu? Mas se você já sabe que você é um fraco, que você já sabe que você é uma fraca, que não está bem com Jesus, para que você vai ver o trem? Já sabe que você vai ficar enrolado. Sai fora. Corre da tentação. Corre. E se ela te chamar, você corre mais ainda. Não para nem para dizer, ouvir o que ele está querendo falar, senão você é perigoso ficar. Corre. Não olha para trás, não. Gente, não assista. Não assista. Não agrada a Deus. Não vamos incentivar o lesbianismo, homossexualismo, esses ismos todos. Isso é do capeta, isso é do inferno, é desafiar Deus. Eu quero Deus, então eu não posso. É a mesma coisa eu estar aqui, numa rodinha de amigos, e os camaradas chegam lá e começam, eu sou crente. Aí o colega de trabalho começa a contar piada picante, piada indecente, piada de malandragem. E eu estou lá. essa é boa. É boa para ir para o inferno, rapaz. Porque você não é mais daquele meio, não, rapaz. É boa? Boa para quê? Para você que tem Jesus? Para você que quer ir para o céu? É boa? Seja convicto. Honre o teu Deus. Não humilhe Deus. Não envergonhe Deus. Para você humilhar Deus, então sai fora dele. Diga para ele que você não quer mais nada com ele. Eu não quero mais nada de crente. Eu vou. Então vai para o inferno de cabeça. Goza esse mundo, mas goza bem. Porque depois você vai para o inferno. Mas eu vim para o inferno, mas eu gozei o mundo. Então tá. Agora, o problema é o camarada quer ir para o céu, mas não existe céu de meia boca. O camarada que quer ir para o céu não pode ficar
flertando, fazendo de conta. É hora da gente acordar. Jesus está voltando, a não ser que você queira ficar. Mas se você vem numa igreja, se você quer uma igreja, seja sério. Aí a pessoa falou comigo assim, pastor, mas a minha decisão disso, isso é muito sério. Eu falei para a pessoa, mas você é brincadeira? Não é, você não é pessoa séria? Então você tem que tomar decisões sérias. Você toma decisões sérias porque você é sério. Se você não fosse sério, você não tomava as decisões que são sérias. Agora, se você é uma brincadeira, então você não pode tomar decisões sérias, porque você vai falhar, porque você é brincadeira. Brincadeira como homem, é brincadeira como marido, é brincadeira como esposa, é brincadeira a sua vida como profissional, é brincadeira a sua vida como cristão. Você é uma brincadeira. Então você não pode tomar decisão séria, porque você é uma brincadeira. Deus me livre, vamos parar, senão vocês vão me pegar na esquina. Deus te abençoe, Tico. E não veja a novela Babilônia, gente. E que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Olha, presta atenção. Não precisa aqui profecia. Eu não estou falando contra a Rede Globo. Eu estou falando do pecado, da maldade que eles estão cometendo. E a Record também não fica para trás, não. Aquele trem não presta, não, rapaz. Bom, mas isso é outro caso. Olha. Nós temos que decidir as coisas. Ter uma posição firme. Eu não aceito isso, porque eu não sou assim. É por isso, eu tenho convicção bíblica. Você também tem. Não é porque essa igreja quer ser melhor do que as outras. Não, não é isso. Ou você, eu não sou tapado. Vocês acham que na minha igreja não tem gente que faz trem errado? Tem. Mas é sem vergonha. Não devia. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou botar a mão no fogo por gente? Não vou, não. Eu estou passando a perna no pastor. Tá nada, rapaz, você já está no inferno. Não está passando perna não, porque eu vou para o céu. O problema é seu. Olha, eu estou muito afoito hoje, eu vou parar. Senão, vocês não me querem mais como pastor da igreja. Oh, meu Deus do céu. Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé, gente, e vamos orar ao Senhor Jesus. Oh, glória. E, pastor Mário, você transmitiu o culto pela rádio? Eles ouviram isso tudo? Eu estou preso. Estou preso. Esposa, prepara a tua alma. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós te louvamos, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus querido e amado, nós te louvamos. Louvamos o Senhor pela grandeza. Te louvamos porque o Senhor é santo. Te louvamos porque o Senhor merece o melhor. A glória é tua, o louvor é teu. Oh, Espírito Santo, venha nos ajudar a sermos fiéis, honestos com Deus, a vencer as tentações, a vencer o pecado, as lutas, as adversidades, meu Deus. Faça a tua obra em nossas vidas. Abençoa o teu povo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Publicamente, eu quero agradecer aqui, Rogério, você e a Patrícia, que abriram a porta da casa de vocês lá, toda segunda-feira, tem sido uma bênção. Deus abençoe você que tem
abençoado esta igreja, frequentado, honrado o Senhor. Amanhã nós temos culto lá no Colibri, Frederico de Cresce, 134, Pastor Mário. Nossa rádio já está funcionando, gente. Nossa rádio está uma benção, a música está ali, o trem está tocando lá. E o pastor Mário está falando de 9h30 a 1h. Eu já espalhei para o Brasil inteiro essa rádio já. Onde eu tive gente para ouvir, eu já mandei recado. www.radiofiel.caster.fm. Vou falar só essa agora, porque a outra vocês não pegam no celular. Essa pega também, então fica com essa. www.radiofiel.caster.fm. E vamos ouvir. Daniel, departamentos, gente. Ranulfo, você que tem voz locutor, fala aí. Ficou envergonhado. Ranulfo vai fazer um programa de rádio, não vai demorar. Já falei com ele, nós vamos fazer uma grade de programação. Por enquanto é só o pastor Mário que está falando. E aleluia, está a benção, hein? Ih, rapaz, o negócio não é bom. Os departamentos, o ASAF, olha, vamos fazer programa. Mas não vamos chegar lá e fazer o trem de qualquer maneira, não. Vamos combinar, tá certo? Fernando, Deus te abençoe com a sua família. Irmãos, dê o nome para quem quer fazer parte do coral para minha esposa. Dê o seu nome para quem quer fazer parte da capela, o conjunto capela. Todo domingo às 9h estamos aqui, eu e o irmão João, ministrando para aqueles que irão batizar e para aqueles que serão recebidos como membros da igreja. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria, irmã Jane, já vamos ali coisa, mas irmão Adriano de Souza Salles, maravilha. Depois eu gostaria de dar um abraço no senhor e da sua esposa em nome de Jesus. Glória. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço e até quinta, se Deus quiser. É o encerramento da campanha, o Corredor do Milagre, Pastor Mário. E na outra quinta, o evangelista Daniel vai começar a campanha aqui na nossa igreja. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.